Quando eu entrei para a escola, uma das minhas grandes, digamos, meu grande terror, a cartilha de ABC. Eu faço uma pergunta para vocês: alguém aqui aprendeu cartilha de ABC? Naquele momento, né, a cartilha de ABC era a regra. Para você ser alfabetizado, a cartilha de ABC era a regra. Eu não consegui. Sinceramente, na primeira semana, a cartilha de ABC joguei fora. E aí parti para os cordéis. Parti para o cordéis, porque com 2 semanas de escola, eu aprendi a ler e escrever. A minha grande vontade, né, demonstrei que a minha grande vontade de aprender a ler. E aí parti para os cordéis e joguei fora a cartilha de ABC, porque era meu grande terror. Então a minha primeira providência foi jogar a cartilha de ABC fora. Alguns títulos, né, dos cordéis daquele momento. E olha só, eu vim me deparar, né, aqui para minhas pesquisas, dentro da editora Guajarina. Eu estou pesquisando a editora Guajarina, de 14 a 49. Né? Tudo que está relacionado, cordel relacionado à mulher, né, como a figura feminina estava sendo retratada por essa literatura, da editora Guajarina, de 14 a 49. No entanto, a editora que chegava para nós, que funciona até hoje em São Paulo, né, é a editora Luzeiro, que está funcionando com vários títulos desses que eu coloquei aqui para vocês, né? Vários desses títulos ainda estão, a maioria deles, ou todos eles, e alguns novos títulos que estão surgindo dentro da editora. Né? Foi uma coisa, fazendo a pesquisa na internet, eu consegui encontrar alguma coisa relacionada com a editora Luzeiro, que ainda está em funcionamento até hoje. Eu fiquei até admirado. Então não era a editora Guajarina que chegava, até porque a editora Guajarina já tinha acabado nesse momento, né? Que eu estou falando no final da década de 70 e 80, né? Início da década de 80. Bem, tem alguns personagens aí que é bastante interessante. Por exemplo, Cancão de Fogo, né? Pedro Malazarte e João Grilo. Né? São os personagens, digamos que Roberto da Mata coloca, né, como os anti-heróis da nação. São aqueles personagens que eles fazem a coisa errada, né? Eles roubam, eles praticam, digamos que, na nossa linguagem de hoje, 171, né? Mas ao mesmo tempo eles são exaltados, porque eles roubam geralmente aqueles que roubam os pobres. Então eles são os heróis da pobreza, certo? Então é muito interessante. O Cancão de Fogo, ele tem vários, né, personagens, várias histórias dele. Por exemplo, Encontro de Cancão de Fogo com Pedro Malazarte, Vida e Testamento de Cancão de Fogo, né? É muito interessante isso aí. Vida e Testamento de Cancão de Fogo. Quando ele vai morrer, ele faz uma viagem, né? Engana o padre, engana todo mundo antes de morrer. Escreve um testamento que na verdade ele não tem nada para entregar, e todo mundo fica achando que ele tem muita coisa. A Segunda Vida de Cancão de Fogo, né? Eu já tenho gravado até hoje alguns versos da Segunda Vida de Cancão de Fogo, né? Eu posso até, não sou bom para declamar versos, né? Mas eu posso falar um verso para vocês que ainda está gravado na minha cabeça, né? O primeiro verso diz assim: aqui é que vamos ver a volta do tal Cancão, que correu lá no inferno numa certa ocasião. Vamos ver suas astúcias na segunda encarnação. No Rio Grande do Norte, no interior, residia Dona Matilde de Souza e o senhor Manuel Maria, na fazenda Pimenteira, perto de Santa Luzia. O senhor Manuel Maria vivia contrariado porque nos 40 anos que ele tinha de casado, não tinha nem um filhinho, o fruto mais desejado. Aos 45 anos, sua esposa lhe falou sintomas de gravidez, ele não acreditou. Só depois de 9 meses ele então se conformou. Quando o menino nasceu, todo o povo admirou, pois na hora de dar banho a parteira se assombrou. Que água fria danada o menino assim falou. O povo ficou com medo quando o menino nasceu, porque 3 de leite com farinha ele comeu, pois era Cancão de Fogo que de novo apareceu. Bem, tem mais alguns versos que eu não lembro, mas aí eu vou deixar, se vocês quiserem saber mais, vocês vão em busca do livro, tá ok? Zezinho e Mariquinha, que era um romance, né, de brigas, né, de amor. Vicente, o Rei dos Ladrões, que era de um menino que roubava desde criança e que a mãe nunca conseguiu acabar o roubo dele, ninguém conseguiu, nem mesmo a polícia, né? Manassés de Marili, que eu tenho uma vaga lembrança, inclusive eu tenho uma história bastante interessante, né, que eu emprestei esse folheto para uma pessoa, e no dia que ele foi embora, né, eu pedi para ele, me devolve meu folheto. Ele disse: não, eu vou ganhar dinheiro na história.
E na verdade ele nunca me devolveu esse folheto. Não sei se ele ganhou dinheiro, né? Eu sei que eu perdi. Capitão do Navio, que é uma história de amor em que coloca uma mulher frente a um homem, em que ele vai, digamos que, tentar manipulá-la para que ela traia o marido, e ela consegue até o final, né, não trair esse marido. Então coloca de novo a mulher, a mulher, como foi colocada agora, como Severa Romana, né, que vai se garantir, né, íntegra ao marido, mesmo diante de uma situação em que ela não poderia ficar íntegra, mas ela consegue a si mesma. Então demonstra que essa mulher, como é descrita esta mulher no cordel aí. O Sofrimento de Alzira, O Pavão Misterioso, que é um dos mais clássicos, né, da editora Luzeiro. João Grilo, todos nós conhecemos também o personagem João Grilo, né? Inclusive virou filme, né? Virou o livro do Ariano Suassuna. Juvenal e o Dragão. A Morte de Tancredo Neves, que foi escrito em 85, se não me engano, 85 ou 86, logo após a morte dele, né, em que vai falar toda a trajetória de Getúlio Vargas, do Tancredo Neves, né, e mostrar a morte dele, como a esposa dele vai ter força para suportar esta morte, e como o povo brasileiro vai sofrer pela morte daquele que seria o nosso primeiro presidente, depois da ditadura militar, primeiro presidente democrático. Lampião, Rei do Cangaço, né? Eu lembro só de um verso, aí não lembro o resto, né? Não vou falar para vocês também agora. A Vaca Misteriosa, O Nero do Amazonas e O Negrão do Paraná. Então esses aqui são alguns, né, que eu consegui lembrar, e fui colocando ontem à noite, quando eu estava fazendo esse slide, fui colocando para demonstrar para vocês que ainda lembro de alguns títulos, né, desse chamado romance ou cordel, como nós conhecemos. Bem, aqui eu chamo de mudança drástica, né, que é a minha saída do interior de Bragança para a capital do Pará, ou seja, para Belém. Do interior para a capital. Mudança de cultura, novos valores. Certo? Então, ao chegar aqui em Belém, eu vejo que aquela cultura que eu tinha lá não existe. Certo? Ou se existe, eu não sei onde estava. Né? Então, muda toda a trajetória da minha vida nesse sentido. E aí eu coloco aí como uma perda de identidade, né? Porque realmente eu perdi aquela identidade que eu tinha lá. Eu parei de ler cordel por um tempo. Eu não consegui encontrar cordel aqui em Belém. Então eu parei de ler cordel. Aqueles que nós tínhamos foram perdidos na nossa vinda de lá para cá. Agora pensa, né? Uma família de imigrantes que vem do interior, sem nada, para morar numa área que é chamada área de ocupação, que nós também chamamos por área de invasão. Novo desafio, velhos problemas. Por quê? Novo desafio por quê? Porque estamos agora na capital. Velhos problemas por quê? Mesmo estando na capital, né, todos nós sabemos os problemas sociais que existem, nós não temos aquilo que queremos, nem aquilo que deveríamos ter. Tínhamos problema no interior? Com certeza. Né? Família pobre, todo mundo tem problema. Aqui na capital piorou. E aí foi o momento, digamos assim, mais crítico da minha vida. Né? Momento de muita que eu passei realmente fome, né? Foi um momento muito crítico na minha vida. E aí tive que ganhar o quê? Construção civil. Tá. E os cordéis, né? Esquecidos nos papéis e guardados na caixa preta do cérebro. Então, esses cordéis, mesmo tendo sido esquecidos por algum momento, né, por não ter oportunidade de tê-los para ler, mas eles nunca saíram da minha cabeça. Isso demonstra, né, com o que eu coloco aí, com o que eu falei agora, com os versos que eu ainda tenho gravado na cabeça. Porque esses versos, de lá para cá, eu não tive mais contato com esses cordéis. Né? Já fui ter contato com alguns desses cordéis agora, quando eu estive pesquisando lá no museu da UFPA, no acervo Vicente Salles. Resgate dos cordéis, né? A sofrida e vitoriosa chegada à universidade. Bem, então, ao chegar à universidade, eu fiquei pensando, né, nos cordéis, novamente. Como eu vou fazer para trabalhar esses cordéis? E aí era uma grande pergunta que eu me fazia. Eu posso trabalhá-los? Eu posso trabalhar esses cordéis? Né? E aí cheguei com o professor Alden Figueiredo e numa conversa bem rápida, eu perguntei para ele, fiz essa pergunta para ele. Ele disse, não só pode como deve. Né? E aí, desse momento em diante, eu não tirei mais da cabeça. Né?
Primeiro semestre, com essa breve conversa, eu coloquei na cabeça que ia trabalhar cordéis, né? Primeira opção no TCC, cordel. Segunda opção, cordel de novo. Terceira opção, imagine vocês, cordel de novo. Então não tive mais outro pensamento de fazer o meu TCC em nenhum outro tema. Só que eu queria unir, né, esse tema, o tema cordel, com algum outro tema. E aí, quando eu entrei na universidade, né, eu tive contato com um grupo de estudos, né, na verdade é um grupo de estudo nacional, né, que se chama Conexões de Saberes, em que trabalhava vários temas. E um desses temas era raça, etnia e... deixa eu lembrar outra coisa. Gênero, raça e etnia. Então nós trabalhamos gênero muito forte nesse momento, né? Inclusive tem um artigo que foi lançado em livro, né, desse tema, gênero, raça e etnia. E aí eu digamos que tive uma queda, uma tendência bem grande para gênero, né? Gênero feminino. Então, diante digamos que dessa escolha do TCC, dos cordéis, eu resolvi pegar os cordéis, né, e olhar como esses cordéis trabalhavam a figura feminina, né? E está sendo uma pesquisa muito interessante, né? Muito interessante mesmo, principalmente para as mulheres, né? E olha só, a minha linha de pesquisa não é para o feminismo, né? É só para saber como esses cordéis tratavam, como esses cordelistas tratavam essas mulheres na década de 40, né, na década de 30, 40, como era retratado essas mulheres, na verdade, dentro do cordel. E uma coisa interessante, na minha pesquisa, eu encontrei uma cordelista, que assina com o pseudônimo de Altino Pimentel, né, o nome dela é Maria, e ela assina o pseudônimo de Altino Pimentel, em que ela vai escrever, né, um desses cordéis que ela vai atacar diretamente a figura feminina. Ela ataca diretamente. Então, ela ataca os costumes. Por exemplo, uma das coisas que ela ataca muito no cordel, que ela escreve, é o tipo de vestiário que a mulher está indo à praia naquele momento. Então, para ela, aquilo é um escândalo, né? Para ela, aquilo ali é uma demonstração de que a mulher está sendo deteriorada, né, no seu personagem, no que ela representa para a sociedade. Então, está sendo muito interessante a minha pesquisa por esse lado, né? Por ver que uma cordelista, né, mulher, fala tão mal das mulheres desse jeito. Então, gente, só para a gente concluir aqui, né? Tem alguma coisa que eu vou mostrar aí, mas só inverso, é rápido. Só para a gente concluir, eu queria dizer para vocês que o cordel na minha vida, ele teve uma influência muito grande para o que hoje eu sou dentro da universidade. Primeiro, né, como eu falei para vocês, ele me deu a experiência de aprender a ler, né? Segundo, está me dando a experiência de aprender a pesquisar. Então, o que eu tenho, o que eu consegui hoje com relação ao estudo, eu devo basicamente a esses livretos, né, que muitos consideram como livreto de baixo escalão, né, devido à sua qualidade, né? Hoje a qualidade dele está melhorando, né? Mas eu devo, digamos que, a minha vida escolar e acadêmica hoje a esses cordéis. Tá, ok? Deixa eu dar uma passada aí rapidinho. Bem, aqui eu tentei, né, para finalizar a minha fala, eu tentei, digamos que, dar uma arranhada nos cordéis, escrever alguma coisa, né? Não sei se ficou legal, vou tentar declamar aqui para vocês, né? Se vocês acharem que ficou legal, a gente publica depois, se não, deixa pra lá, tá bom? Olha só, para dar uma demonstração geral, né, como o Geraldo estava falando até agora, sobre essa simplificação das coisas, né? Então toda a minha fala praticamente vai estar resumida nisso aí. Toda que eu falei aqui vai estar resumido nisso. Então é uma simplificação para que o leitor, para que a pessoa que está ouvindo, né, entenda, compreenda mais rápido. Então, vamos lá. De terra distante eu vim, para cumprir meu papel, caí no seio da história, estou em lua de mel, pois tudo que aprendi teve início no cordel.
Já me senti no deserto com grande desesperança, passei fome como um louco no final da minha infância, foram enxada e a pá meus brinquedos de criança. Construí universidade, vendi picolé na feira, bombom no ponto de ônibus, fui lixador de cadeira, porém eu nunca esqueci do cordel a vida inteira. Olha, isso que eu estou colocando aí, isso aí foi verídico, viu? Tudo isso aqui eu já passei, né? Fui pedreiro, sou pedreiro na verdade, eu não fui, sou. Né? Ultrapassei as barreiras, venci a universidade, mato um leão por dia e nunca perco a coragem, com grande teimosia cheguei à universidade. Um caboclo bragantino que um dia ousou sonhar, um sonho que para muitos não pode nem se pensar, de ser universitário, quanto mais o FPA. Contra alguns pensamentos vou buscando meu lugar, de muitos que ainda pensam que pobre tem que ficar longe da universidade, ou se houver proximidade, que seja só trabalhar. Aqui eu fiz eu acabei esquecendo, agora eu estava tentando lembrar com o Geraldo, né? Como é que se dá o nome, quando a gente coloca o nome da gente para fazer a rima dos versos. Eu não consegui lembrar, nem ele conseguiu lembrar. Se epígrafe, acróstico, isso. Então esse aqui é um acróstico, certo? Quando você coloca seu nome para fazer a rima. Agradeço aos presentes, né, nesse dia de memória. Tracei um no caminho, ousando em buscar a vitória. Nasci movido a cordel, inovando aqui estou eu, outras páginas da história. Obrigado. Muito obrigado pela participação dos três, viu? Ficamos realmente, eu, na minha parte, fiquei muito feliz de ouvir coisas tão interessantes e esse relato pessoal aqui do Antônio Joel, mostrando que a pesquisa acadêmica, a pesquisa científica, ela tem inevitavelmente ligação com a nossa trajetória de vida, isso é inegável, né? Às vezes a gente deixa isso mais claro no texto, né, que a gente prepara, outras vezes menos claro, mas é inevitável essa ligação, não dá realmente para separar. E realmente é emocionante saber dessa trajetória. Eu só quero fazer aqui um comentário que tem como objetivo estimular os participantes aqui da mesa a acrescentar mais alguma coisa às suas apresentações e também tentar fazer uma ponte entre algumas questões que foram colocadas nas apresentações. Então, me chamou a atenção na fala da Franciane, que foi um painel geral das questões todas que foram colocadas depois pelo Geraldo e pelo Antônio Joel, que o cordel, a literatura de cordel, é em grande medida uma representação do popular, não é? Quer dizer, a gente tem a tentação de considerá-la diretamente como a própria literatura do povo, né? E o Roger Chartier e outros historiadores chamam a atenção que, na verdade, o cordel ele também é uma construção literária, assim como a literatura, a grande literatura o é, né? E aqui dá para fazermos uma ponte com a conferência de abertura do Aldrin, quando ele apresentava as pinturas do começo do século que retratavam Belém e a Amazônia, de pintores paraenses, de outros estados do Brasil e pintores estrangeiros, que ele mostrava clara a função social da arte, né? Esse papel da arte, na medida em que ela se comunica com a sociedade, em particular com o povo, a ideia do popular, a época em que eles pintaram aqueles quadros. Então, ao mesmo tempo que tem um conteúdo próprio da vanguarda, da orientação artística naquelas obras, nós identificamos claramente uma comunicação com o público que vai receber essas obras, tanto o público erudito quanto o público menos erudito, digamos assim. E no cordel nós também temos isso. Trata-se, é claro, de uma obra de arte também, uma obra que visa um determinado público e que dialoga com diversas esferas da sociedade, tanto com a imprensa como com a população em geral, né, ou a ideia que esses artistas fazem do que é o povo, né? E ele tem uma feição diferente da poesia convencional, justamente porque tem essa ligação com
a oralidade, que foi muito apontada aqui na fala do Geraldo e na fala do Antônio Joel, né? Quer dizer, ele é uma poesia feita para ser declamada, para ser cantada. Nós vimos aqui um vídeo, né, que acentuava isso. Depois o Antônio Joel mesmo declamou para a gente duas poesias. Então tem uma feição performática inerente, né, a esse texto. Ele não é um texto que letra morta, né? Ele é um texto de fato vivo e que está justamente inserido nesse movimento que vai diretamente do Criador àquele que recebe, né? E fica nesse jogo de ir e vir. Daí porque que o cordel aparece aqui nas falas, né, muitas vezes como essa agenda do dia a dia. O Geraldo falou aqui do crime que foi... Saía a notícia no jornal, às vezes saía de manhã, depois saía à tarde, o cordel já logo em seguida apresentava, né, o relato da história à sua maneira, construindo aquele relato à sua maneira e produzindo um efeito de realidade à sua maneira, diferente daquele do jornal, né? Então ele dialoga com o jornal, mas ele é um outro meio de comunicação, pode ser usado como instrumento de alfabetização, como nós vimos aqui no caso do Antônio Joel, né? E é um meio de fruição e entretenimento em geral, né? Mas muito particular, pertencente a um campo muito particular da produção literária, que dialoga com o popular, né? Que evoca o popular. Mas eu não sei, a questão que eu acho que eu quero colocar para a mesa é justamente essa ideia do popular. Então, o que de fato é possível atribuir a essa literatura na sua relação com o popular, né? Então, nas pesquisas de vocês encontraram pontes, laços com a literatura mais erudita, que acaba sendo vertida nessa obra, ou influências mesmo da teoria literária, das questões mais complexas da literatura presentes nessa obra? Aqui eu lembro que o Menóquio, por exemplo, foi citado, né, para produzir aquela sua versão herética da criação do mundo, leu tanto obras menos reputadas, né, menos importantes da sua época, como autores muito ilustrados, né? E isso indica a própria circularidade da criação artística, né? Porque ela vai passar tanto pelo alto escalão das artes, né, das vanguardas artísticas, como passa pelos criadores populares. Então, aonde possível ou foi possível encontrar esse movimento circular na concepção mesmo artística dos cordéis? Acho que nós podíamos abrir para outras perguntas também, né? A Francine é a coordenadora da mesa. Eu acho que um aspecto dessa questão apontada pelo Maurício vai ao encontro, no caso específico das pesquisas que eu realizei, em parte o Geraldo, embora eu vá por um caminho, o Geraldo vá por outro, é muito o fato de quem tem acesso dentro do que foi pesquisado, quem tinha acesso a esses folhetos. Então, ou de quem os consumia com maior evidência dentro da pesquisa. Parece muito mais uma literatura voltada para grupos de pessoas mais pobres e que ou não queriam ou não podiam, ou talvez até tivessem acesso a outras leituras, mas fica muito essa marca desses folhetos, que talvez fossem mais fáceis o acesso a esses folhetos. Por outro lado, quem escreve os folhetos também circula por outros espaços de produção escrita. Circula pela imprensa, escreve outros livros. Então, não necessariamente o poeta de cordel, se a gente pega o caso do Zé Vicente, é uma figura que circula em vários espaços culturais, que não apenas
escrevendo poesias de cordel. Por outro lado, existiam outros poetas que me parece que, se fique o caso do poeta trabalhado, o senhor Raimundo Lira, é alguém que não tinha uma formação mais específica no campo da literatura ou das artes, mas que escrevia as suas poesias já ainda nas últimas décadas do século XX. Então, eu acho que essa fala, essa relação que eu coloco aqui, eu aponto aqui como uma literatura, é muito mais no acesso que um grupo de pessoas menos letradas tem, até pela própria característica, de fato, como o Maurício apontou, o próprio caráter dessa literatura, que ela é muito lida, ela é muito cantada. Então isso permite que alguém que não soubesse ler também tivesse acesso a isso, porque ele ouvia. O Joel, por exemplo, dá um exemplo nas suas memórias. A gente percebe o quanto a força dessa palavra ouvida, nem sempre lida, é algo que constitui também as memórias de muitas pessoas. O Joel aí demonstrou um pouco disso. Mas, por outro lado, esses poetas circulavam em imprensa, publicavam. Então, eu acho que há uma conexão muito grande entre essa circularidade entre o que é publicado, quem lê, quem publica e a forma como isso chega ao público. Acho que o Geraldo... Eu sou um pouco crítico, né, dessa ideia de cordel como sendo uma literatura popular, né? Nesse sentido, eu sigo um pouco do que o Rechardt fala, né, de que as classes sociais não são naturalmente, né, popular, erudito, são construídas, né? A própria literatura também. Então, esses termos, literatura popular, folclore, próprio folclore, né? Cordel como uma literatura fazendo parte do folclore, acaba o quê? Hierarquizando, né? A chamada grande literatura, os grandes autores, né? No caso do Brasil, Machado de Assis, Guimarães Rosa, Zé de Alencar, né? E no caso, os autores de cordel como fora dessa literatura. Por exemplo, você, em vários dicionários, né, tá lá o termo literatura e tá o termo cordel, né, separado, né, como algo que não é literatura. E na minha observação, né, cordel também é uma literatura, como qualquer outra literatura. Por isso que o termo popular, até o Vicente Salles utiliza muito isso, literatura popular em verso. São termos assim hoje que a gente tem que problematizar, né? Tem que isso acaba fazendo parte do senso comum, né? Uma literatura popular, como versos pobres, né? Não pode ser comparado, né, aos grandes autores, mas nós temos que problematizar. A própria Guajarina, o termo que a Guajarina utilizava era literatura sertaneja, né? O termo cordel ele só vai ganhar corpo, né, já nos anos 70, né, quando alguns intelectuais eles vão associar essa literatura produzida no Nordeste do Brasil, né, prioritariamente, com uma forma de literatura produzida em Portugal, né, acho que no século XIX, né? Ou seja, é uma invenção erudita. Sim. Essa ideia de literatura popular. O próprio cordel, né, o nome cordel vem porque em Portugal eram folhetos pendurados em barbante, né? E aqui no Brasil não tinha isso, né? Os folhetos, eles, assim, na maioria das vezes eram vendidos nas feiras, né? O poeta colocava, chamado poeta de bancada, né? Ele colocava a mesa dele e vendia os folhetos, né? E colocava em exposição, ou até mesmo no chão, né? Então, voltando à Guajarina, né? Eu utilizava esse termo de literatura sertaneja. E o que nos remete a ideia de sertão, né? A ideia de que as histórias que ela publicava eram histórias do sertão, né?
do interior do Brasil. E um dos argumentos que a Guajarina utilizava, né, para a publicação dessa literatura é de que essa literatura expressava a brasilidade, né, as raízes do folclore nacional. Então o cordel, né, a literatura sertaneja era vista como as histórias que circulavam oralmente, né, mas tinha sua versão impressa, eram histórias que circulavam no interior do Brasil, né, o antigo norte, né, que abrangia, né, hoje o norte e o nordeste, né, que eram regiões vistas como atrasadas, né, que não tinham tido ainda a modernização, que por isso eram regiões portadoras dessas histórias, né, que já não existiam no sul e sudeste, né. Então, desde essa concepção, esses termos, né, literatura popular, folclore, era uma maneira de hierarquizar, né, de separar essa manifestação, né, propriamente da chamada literatura erudita. E o popular, né, como diz o Chartier, ele está não constituído, né, naturalmente, sim. O popular seria o quê? Os modos de usar, né, os modos de utilizar essa literatura. Nisso, assim, nós podemos chamar de popular, né, o processo de produção de folhetos, né, que no caso, eram feitos em tipografias, né, não tinha toda uma preocupação, né, com estética, né, com folheto, e eram produzidos, o objetivo era o que? Era a produção de vários folhetos, né, para a venda. Então, nisso que nós podemos chamar de popular. Mas, assim, dizer que é uma literatura popular, isso aqui é algo que precisa ser problematizado. Uma pergunta bastante interessante que o professor Maurício fez aí, sobre se a literatura popular, né, o cordel, ela se inspirava na literatura oficial. Na verdade, eu acredito que seja o contrário. A literatura oficial que muitas vezes se inspirou na literatura de cordel. Um grande exemplo disso nós temos aí o Ariano Suassuna, que ele, inclusive eu estava vendo uma reportagem agora, peguei também, está no YouTube, é uma reportagem feita por uma grande rede de televisão no Brasil, sobre literatura de cordel. Que ele faz, né, ele conta a experiência dele, como ele criou, por exemplo, os personagens do João Grilo, né, no Auto da Compadecida, né, que virou filme, que virou peça de teatro, né, como ele vai criar, em que fonte ele vai se inspirar, ele vai buscar, em fonte ele vai beber para fazer o grande trabalho que ele tem hoje, que é o Auto da Compadecida, né. Ele vai se inspirar em 3 cordéis, né. Então, vários personagens que tem ali no Auto da Compadecida, ele vai se inspirar nos cordéis. Então, creio eu que seja ao contrário. Essa literatura, chamada de literatura erudita, né, é que vai se inspirar na literatura chamada de literatura popular, que é o cordel, para fazer seus trabalhos. Acho que, assim, dentro disso, um outro aspecto é que a própria leitura, a própria circulação desses folhetos indica e nos sugere o quanto essa relação entre, digamos assim, na falta de uma palavra melhor, entre o popular e o erudito, ela é uma relação muito difícil de ser estabelecida, ela é muito tênue, na medida em que, se a princípio se considera que em grupos de pessoas que não sabiam ler, a palavra escrita circula com compra de folheto, com leitura. Então, justamente é uma literatura muito, muito presente num universo que a princípio se considerava como um grupo que não lia ou que não tinha acesso a algo escrito. Então, indicando justamente o quanto essas fronteiras são tênues e o quanto essa literatura ela permite perceber essa circulação de valores, de identidades. Então a coisa é muito mais complexa do que simplesmente classificá-la como algo que é popular, porque quem tem acesso
a princípio, são grupos que não sabem ler, mas isso é muito mais complexo e muito maior do que essa simplificação. E a própria compra, olha, o fato de nós termos uma editora em 1914 que publica tanta coisa, além de outras revistas, a editora Guajarina publica muito. Eu penso que hoje em Belém nós não temos uma editora que tenha a força que a Guajarina tem e num momento, ela surge num momento bastante específico também, que é a própria crise da economia da borracha, ou seja, é um momento em que a economia amazônica, com a diminuição das exportações do látex, vivencia uma crise econômica muito grande. E é nesse contexto de crise econômica que nasce a editora Guajarina com uma força muito grande, que nos indica que se a editora publicava porque tinha um público que lia e que consumia essa literatura. Então, acho que esse é um aspecto bem interessante da importância que esse tipo de folheto, essa literatura tem dentro como bem falou o Geraldo, o Joel. Mais alguém? Eu esqueci que sou eu. Vou fazer as inscrições aqui. É o nosso amigo ali, é o Osimar. A Edmara. Mais alguém? A Carol. Só se der. O Maurício? Não. Não. Só se der. Se der tempo, aí pergunta. Então é o Osimar. Pode vir aqui? Bom, bom dia a todos. Eu sou o Osimar, eu sou estudante, sou mestrando aqui no programa de História, da graduação de História. E sou de Castanhal e trabalho em Bragança. Imagina. Em primeiro lugar, quero agradecer à banda, foi muito boa a exposição, né? Foi um assunto muito interessante, me chamou muita atenção, até porque uma fonte que eu pretendo trabalhar na minha proposta de dissertação também é uma leitura de cordel. Meu tema de pesquisa é sobre revoltas populares no espaço urbano amazônico, tendo como foco, como espaço de análise, na cidade de Castanhal, uma revolta que aconteceu em 1987. Essa revolta é conhecida como a Revolta do Pincel, porque um garoto, um menor, ele foi preso, acusado de ter roubado 2 pincéis e foi encontrado 3 dias na delegacia central da cidade pelos policiais civis e militares, segundo a imprensa. E esses 3 dias de tortura resultou na morte do garoto. E isso criou uma comoção popular, a população se revoltou, foi um dia de revolta, destruíram todas as delegacias da cidade, que eram 7 ao todo, destruíram o fórum também da cidade, né? E isso foi uma repercussão nacional, né? Foi, inclusive, foi transmitido ao vivo, foi fantástico naquela época, com as informações jornais. E esse tema foi da minha monografia, né, de orientador como Petit, e estou ampliando essa pesquisa, estou ampliando agora na dissertação. E na finalização da minha pesquisa monográfica, né, quando estava finalizando, eu encontrei uma fonte que era uma leitura de cordel sobre a revolta, né, que é chamada Revolta de Castanhal, de 1987, esse é o título. E o autor é o Adalton. Vocês conhecem o Adalton? Isso, lá de Santa Maria do Pará. E esse cordel ele foi escrito na década de 90, já em 92, 93. Eu encontrei ao Petit, não vai dar tempo a gente fazer análise, né? A gente tem que concluir, tá terminando o prazo, mas foi a abertura da minha monografia, foi a leitura de cordel sobre essa revolta. E não fiz análise, né? Não fiz um debate, foi sugerido para a dissertação, mas fui para outra problemática, até porque não tinha uma noção bibliográfica, não tinha uma noção de análise, não tinha uma orientação teórica para analisar uma leitura de cordel. E essa mesa hoje foi fundamental porque ele deu uma luz,
depois eu vou conversar com o Maurício, né, o meu orientador agora na proposta de dissertação. Depois a gente vai conversar sobre isso, porque foi uma luz, foi muito boa essa mesa, vocês são de parabéns, e me deu muitas sugestões, muitas ideias de que maneira eu posso também sugerir essa análise da literatura de Cordel sobre a revolta na minha proposta de dissertação. E o Joel, não é isso, né? Geraldo. O Geraldo, na sua exposição, colocou aquele esquema que foi muito interessante, que fala sobre a redução de competências, segundo o Rocha Chartier, a questão da redução no número de personagens, dos personagens, que esses adjetivos de bem e mal, né? Também eu observei isso no leitor de Cordel, sobre a revolta. Imagina, uma revolta nos jornais, né? Inúmeros personagens. Desde o simples morador, vizinho que viu, desde ao comandante da polícia militar, muitos personagens. E na de Cordel, ele trabalha com três pessoas, né? Que é o garoto, o menor, que é o Carlos Alberto, a prima dele, a Sônia, né? E a multidão, que fala da multidão em si. Quer dizer, ele reduz, tem essa característica, né? Essa questão também de... Ele não conheceu o garoto, eu conheci o Adalto, conversei com ele. Eu, um amigo meu, fizemos uma entrevista, conversei com ele, ele viu a revolta, ele não viu a revolta, apenas ouviu e leu os jornais. Mas o que é interessante nele, pelo menos nessa leitura de Cordel e outros que eu observei dele, que ele coloca as fontes, onde ele buscou as informações, né? Lá no finalzinho ele coloca, liberal, ele coloca lá, o primeiro jornal liberal, o Diário do Pará, inclusive fala, eu visitei o Centur, coloca uma referência lá. Tem algumas leituras de Cordel que é a autoria dele, que são personagens, inclusive que o Antônio colocou, né, do João Grilo, do Lampião, né, muito comum. Ele já não coloca fonte, mas quando é notícias, que está no dia a dia, ele coloca, ou lá no final, ou ele coloca durante a leitura, né, li no jornal liberal, no Diário do Pará, então tem essa questão, né, que ele coloca em algumas leituras a fonte. E a minha pergunta, colocando nesse comentário, a minha pergunta é se essa característica que tu apresentaste aí, isso vai para a banca toda, né? Esse é comum nas leituras de Cordel, sempre essa redução, essa questão dos adjetivos, né? De colocar o personagem de bem e mal, até porque o garoto também, o Carlos Alberto, ele coloca lá, né? Ele não conheceu mais, que era um jovem, um trabalhador, um menino pobre, de periferia da cidade de Castanhal, foi vítima, e vai colocando todos esses adjetivos. Aí eu estou perguntando se isso é comum em todas as leituras, né, que vocês tiveram contato nas pesquisas de vocês. Bom dia, sou Timara Bianca, quarto semestre de História. E muito interessante também a mesa de vocês, o debate. Eu só acho assim, que independente dos outros sujeitos que faziam a leitura, né, do Cordel, não se pode negar a enorme penetração que tinha nas camadas mais populares, até pela linguagem, pelo nível mais simplista, como vocês apontaram, né, de vez em quando até esse uso de eufemismos, né. Então eu quero saber se no período, nos próprios jornais, onde também era vinculada essa leitura, se nos jornais tinha alguma crítica, né, sobre o Cordel, sobre essa linguagem, da camada que ele atingia também. Obrigada. Geral. Bem, olha, inclusive eu tenho uma monografia de letras que fala dessa revolta do pincel em Cordel. Se quiser eu posso te prestar. Inclusive a moça autora, né, ela fez uma entrevista também com o Adalto. Aí, não lembro muito bem, mas tem também, ela colocou uma imagem da reportagem do Liberal, né, e também do próprio folheto. É um capítulo lá da monografia dela. Eu acho que é literatura de Cordel e formação da cultura popular em Castanhal, uma coisa assim. Sei que é de letras. Agora, assim, eu não conheço, eu tive acesso a esse Cordel, né, por um professor dessa monografia, por um professor lá. Bem,
você perguntou se é comum, né, essas estratégias, né? Olha, na maioria dos folhetos, né, das histórias, nós encontramos isso, né? Essa separação, né, entre os personagens, né, entre o lado bom da história, o lado mal. Inclusive, a Márcia Abreu, né, ela é uma pesquisadora da Unicamp, ela tem um artigo que está disponível na internet, em que ela faz uma comparação entre a literatura chamada erudita, né? Então ela pega Escravizaura, Conde de Monte Cristo, Senhora, Brás Cubas, né? Pega vários desses livros e compara com as suas versões em folhetos. Então, essa ideia, né, que eu peguei aqui foi basicamente dela, né, que ela mostra, né, compara vários trechos, né, desses livros, dessas obras, e afirma que os poetas, eles tendem, né, a reduzir, né, o número de personagens justamente para ter uma história que eles chamam de desembaraçada, né? Ela pega um depoimento, né, de um poeta que ele fala: a história tem que ser desembaraçada, ou seja, uma história de fácil compreensão para o público leitor. Então, aqui nesse caso que eu apresentei, por exemplo, o jornal fala, né, do nome do pai da Beatriz Colares, nome da mãe, nome do marido, e no folheto esses dados são suprimidos. Então, o que é que nós podemos deduzir? É que naquele momento do folheto, o poeta está o quê? Está apresentando a Beatriz Colares. Até o momento ele está falando só do Raimundo Luce. A partir daquela página, ele vai tratar de quem? Da Beatriz Colares. Então, para não confundir, né, a cabeça do público, né, com... por exemplo, se ele colocasse o nome do pai e da mãe, poderia confundir o público, né, com essas informações. Então ele fez o que? Ele se concentrou apenas na figura que ele considera a mais importante, que era a Beatriz Colares. Então ele pega só o nome dela, né, e fala do pai e da mãe, mas não coloca nomes, né, justamente para não confundir, né, não embaralhar a história. E até a Márcia Abreu também fala que os poetas, eles excluem os conflitos psicológicos dos personagens, né? Os personagens, né, da literatura chamada erudita, por exemplo, podem ter algum conflito, né? Ele pode estar algum conflito existencial, né? Alguma coisa, e isso aí é excluído na história. O poeta o tempo todo ele foca o quê? Nas atitudes, né? O personagem bom, ele é o quê? Qual é a característica, né? Por exemplo, da mulher. A mulher virtuosa, ela tem a honra dela, né? Respeita o marido, cuida bem dos filhos, né? E o marido é um homem fiel, né? Um homem valente, né? Então tem todas essas questões, né? Nessas histórias. As exceções, né? Podemos dizer, um outro grupo de já são o que o Joel falou, que é o João Grilo, o Pedro Malazarte, que são heróis que se valem da esperteza, né? Como ele disse, né, uma espécie de Robin Hood, né, roubar dos ricos, né, daqueles que roubam dos pobres. Então esse aí já é um outro tipo de história, né? Mas nessas histórias de crime, né, essas histórias de romance, nós na maioria das vezes encontramos essa estrutura, né, da divisão dos personagens bons e maus, e nessa redução dos personagens, né, o centro da trama, né, da narrativa, ela envolve poucos personagens justamente por causa da representação que o poeta tem da compreensão do público. A outra pergunta, né? Eu vi alguns jornais, vi alguns jornais na década de 30, 40, e eu não encontrei referências, né, sobre a literatura de cordel, né, chamada literatura sertaneja, né? Posso até estar me equivocando, mas há assim um certo silêncio, né, na época sobre essa literatura. O que eu encontro é o que a propaganda dos folhetos nas revistas, né? Na revista Guajarina você encontra assim, por exemplo, a Revolução Vitoriosa, interessante poemeto do movimento de um novo Brasil. Aí a venda na casa editora Guajarina, preço R$500. Tem essas propagandas. Na Pará Ilustrado
né, de 1943, eu encontrei propaganda de outros folhetos sobre o crime da Praça da República também, que era do Zé Vicente, mas era editado pelo Pará Ilustrado. Então dizia assim: acaba de ser publicado mais um poemeto do poeta Zé Vicente, tal, sobre o crime que abalou Belém. Na própria Pará Ilustrado tem uma propaganda de um folheto que é a Alemanha metida num saco. Aí tá assim a imagem, né? Aí tá o Hitler dentro de um saco, né? Sendo enforcado, né? Aí de um lado tá o Churchill, né? O primeiro-ministro da Inglaterra, e do outro tá o Stalin, né? O ditador da União Soviética. Então era propaganda de um folheto que acabava de ser lançado. E esse folheto, nós não temos referência sobre ele. O Vicente Sá não fala desse folheto, né? Então já é uma fonte assim que pode ampliar nessa perspectiva dos folhetos da quantidade de folhetos que foram lançados na época. E há uma dificuldade, né, de referência sobre essa literatura, né? O que eu tenho, assim, que eu encontrei é uma notícia na própria revista Guajarina, em que ela se queixava da cobrança de um imposto, né, da prefeitura. Então, num dos argumentos que ela usava para contestar essa cobrança desse imposto era justamente porque ela publicava a chamada literatura sertaneja. Então ela dizia que a literatura sertaneja ela expressava as raízes da brasilidade, né? As raízes da nação. Então, por isso, né, por estar contribuindo com o folclore nacional, a Guajarina devia o quê? Nem pagar o imposto, né? Justamente por estar contribuindo com isso. Então essa é uma das poucas fontes que eu encontrei. Nós também podemos fazer relação com a coleção encadernada de modinhas que a Guajarina também publicava, que ontem, acho que foi anteontem, né, que até o Tonho que estava aqui, ele falou, né, dessa coleção. E essa coleção de modinhas, a Guajarina publicava letras de canções de carnaval, né, canções seresteiras que estavam em voga na época. E na introdução, né, na introdução dessas modinhas, a Guajarina sempre colocava: Guajarina, a vanguardilheira do folclore nacional. Aí tinha uma introdução que ia dizer assim: a Guajarina era a única editora aqui do Pará que fazia, né, esse tipo de publicação, em que parece que as outras editoras tinham vergonha, né, de publicar obras, né, obras musicais, né, no caso, as modinhas, que tivessem letras sobre o folclore nacional. Então nós percebemos o que nessa época? Se você vê nas revistas, né, a Semana, pelo menos eu pesquisei na Semana, na própria Guajarina, eles estão mais a um debate muito grande nessa época sobre o modernismo, né, modernismo no Pará. Então essa literatura ela vai ser deixada, nós percebemos um certo silêncio, né, sobre essa literatura nesse período, que para eles, né, eu acho que nem eles consideravam que era uma literatura, né. Se no Nordeste, né, nessa mesma época e já na segunda metade do século XX, não, em alguns estudos, né, nós encontramos vários artigos, né, de folcloristas, né, falando da necessidade de preservar essa literatura de cordel, porque desde quando surgiu a literatura de cordel tem esse discurso da morte da literatura de cordel. Então no fim do século XIX, o Silvio Romero, né, falava já que o cordel era uma literatura que já ia desaparecer, né? Por quê? Por causa da ampliação dos jornais, né? Aí depois, já anos 20, anos 30, o cordel vai desaparecer por causa do rádio, né? Massificação do rádio. Já nos anos 70, 80, o cordel vai desaparecer por causa da televisão, né? E hoje, né, da internet. Então todo tempo há esse discurso, né, dos folcloristas, dos intelectuais, de desaparecimento do cordel, que o cordel vai desaparecer. E essa literatura vai ganhar uma maior valorização já, podemos dizer, nos anos 70, né, quando intelectuais estrangeiros vêm para o Brasil, né, chamados brasilianistas, né, como o Mark Curran, o Joseph Huiten, né, que são pesquisadores que vêm de fora, né, e eles vão ainda nessa perspectiva, né, do cordel como folclore, como literatura popular, mas que vão acabar
despertando nos intelectuais brasileiros, né, essa valorização do cordel, né, como, ainda com essa ideia de cordel como expressão do folclore nacional. E nas universidades, né, a partir dos anos 80, 90, nós vamos encontrar vários estudos sobre a literatura de cordel, assim, basicamente, e nas mais diversas áreas, né, como antropologia, literatura, essa área de teoria literária, né, de comunicação, né, também vários estudos que eles chamam de folk comunicação, né, a gente utiliza esse conceito do cordel, folk comunicação, e também na área de história, né, sob a influência, né, dessa história do livro e da leitura, né, já a partir dos anos 90 nós vamos encontrar uma maior profusão de estudos sobre a literatura de cordel. E há uma novela hoje. Sim, esqueci de falar. Baseado no cordel. Hoje, os poetas, eles não têm essa visão de que esses outros meios de comunicação, a televisão, o rádio, são concorrentes do cordel. Eles veem, ao contrário, que esses meios também são uma fonte para eles, né? São meios deles tomarem conhecimento dos últimos acontecimentos. Então, para os intelectuais, esses meios são concorrentes, né? Mas para os poetas, não. Inclusive, nos anos 70, 80, há realmente uma crise, né, do cordel. E muitos atribuem o quê? Por causa da televisão, que as pessoas estão mais interessadas nas novelas, né, nos jogos de futebol. Mas o que ocorre nos anos 70, na época da ditadura militar e tal, há uma crise, né? Os poetas, eles vão passar a ser perseguidos nas feiras, né? Eles vão ter que cobrar, a polícia vai começar a cobrar taxa deles, né, para eles poderem vender seus folhetos. Nessa época o preço do papel vai ficar mais alto, né? O próprio salário mínimo também vai sofrer uma defasagem. Então as pessoas vão comprar menos folhetos em virtude da sua condição financeira, mas não porque o cordel em si não interessa mais, né? As pessoas deixam de comprar cordel para ver novela. E até faz uns 3 anos, né, que veio um poeta aqui, poeta paraibano, né, o Isaías Gomes de Assis. Ele estava na Feira do Livro, né? E eu conversei com ele. Ele nem tinha um stand, né, na Feira do Livro. Ele só conseguiu uma banca, né, lá na Feira do Livro. E em 3 dias ele vendeu todo o estoque dele de 500 folhetos, né? Então você vê que as pessoas, né, continuam tendo interesse, né, com esse tipo de literatura. Só rapidinho. O caso do Adalto, ele se desloca entre Santa Isabel e Bragança diariamente para vender a livro de cordel nos ônibus, né, nos ônibus intermunicipais. Ele entra nos ônibus, aí vai lendo, né? Tipo os vendedores de comboio, né? Se apresenta um passageiro, aí vai lendo, né? E as pessoas vão comprando, já apareceu várias vezes, quando vou lá em Bragança, encontrar com ele no ônibus, né? E subir dessa forma, né? Ele vai para as feiras livres, de Bragança, de Capanema, de Castelhal, de Santa Isabel, e vende nos ônibus, né? Vai vender nos ônibus, ele lê a pessoa que se interessa, vai comprando, né? Uma forma de isso. E também não tem nenhuma formação, né? É interessante, né? Só para reforçar, como ele não tem também uma formação acadêmica, né? Só a experiência de vida dele, mas mesmo assim ele quer a formação colocada onde veio a informação dele, como colocar. Os meios de comunicações é importante para ele, porque é de lá que eles pegam também, né? Seus enredos, suas histórias, né? E quando teve o terremoto no Haiti, quando houve a Zilda Armes, né, que foi vítima, né, ele fez várias leituras de cordel sobre ela, sobre a vida dela, né, o papel dela que ela foi fazendo, o papel missionário no Haiti. A gente pegou, né, recorreu ao meio de comunicação. Tem essa troca, né, essa interação, né, do público deles com o meio de comunicação. Inclusive, não sei se vocês já viram, tem um poeta aqui em Belém, Manuel, não estou lembrado do sobrenome dele. Ele vende folhetos nos ônibus aqui em Belém. Não sei se vocês já viram, é um senhor que é deficiente, né? E
ele entra nos ônibus, né? Uma vez eu estava no Pedreira Nazaré, aí ele entrou, né? E começou a declamar, né? Então ele faz folhetos basicamente de amor, né? E ele vai distribuindo no ônibus e vai vendendo, né? E passa o dia dele vendendo, e ele vende bastante folhetos. Aí inclusive ele coloca, né, no folheto dele a informação: único poeta paraense a fazer cordel. E ainda coloca ele é de Bragança também. Parece que é de Bragança. Não sei se tu já ouviste falar. É Emanuel. Não estou lembrado o nome dele agora. O Juraci Siqueira faz. Sim, Juraci, né? Tem o Juraci Siqueira, que... Juraci, ele faz tudo, na verdade. Ele é trovador, cordelista, muito. Inclusive, ano passado teve o IAP, né? Teve um prêmio. Fez um concurso de diretor de cordel. E o Juraci Siqueira foi o vencedor, né? Ele saiu essa publicação pelo IAP. Tem o João de Castro, né, que eu até conversei com ele na Feira do Livro. Ele lançou um livro sobre Belo Monte, né, criticando a construção da usina de Belo Monte, em versos de cordel. Ele fez um folheto também contra a divisão do Pará, né? O nome é Pará, para que dividir? Então ele critica, né, a divisão do Pará. Tem também conheci na Feira do Livro Tchelo de Barros, né, que é um poeta do Rio Grande do Sul, mas ele mora hoje aqui em Belém. E tem o Apolo de Caratateuá, que é um pernambucano, né, mas que vive aqui. Inclusive, ele fez um livro, né, sobre a cabanagem, né, ele pediu, eu fiz o prefácio, né, dessa obra. O nome é Cabanagem, a história da Revolução Paraense contada em cordel. Que ele fez uma versão em cordel da cabanagem. Inclusive, e além disso, ele tem outros folhetos também sobre Círio de Nazaré, tem folhetos sobre Irmã Dorothy, sobre o Padre Gabriel Malagrida também, que ele fez um folheto. E ele está fazendo agora um sobre o Chico Mendes, né? A última vez que foi com ele, ele está fazendo esse. Então, hoje ainda, né? Hoje o cordel está aí. Claro, houve uma mudança, né? Uma transformação nas temáticas. No próprio suporte do folheto, hoje nós temos suporte da própria internet, né? Hoje há desafios também na internet, né? Uma pessoa joga uns versos, a outra responde, né? No próprio Orkut também tem isso, né? Desafio, peleja. Então, ocorreram transformações, né? Mudando, mas o cordel continua, né? Continua, inclusive, tendo a novela, né? As autoras, né? Eu até li uma entrevista dela dizendo que cordel, né? As histórias sobre os reis, as rainhas, o próprio cangaço, foi a base que elas tiveram para fazer a novela Cordel Encantado. Mais alguma questão? Então nós damos por encerrada a nossa apresentação e agradecemos muito a vocês estarem aqui até essa hora nos ouvindo. Muito obrigada. Tchau.